Nosso estudo será sobre a providência de Deus. Esse é um assunto complexo, às vezes difícil de entender por parte de alguns, devido aos muitos detalhes e a riqueza do seu conteúdo, mas é um assunto muito proveitoso para entendermos a glória de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e também entendermos para o nosso consolo e para a alegria do nosso coração em momentos em que passamos por perturbação, dor, sofrimento, ou em dias de tribulação, como nós temos experimentado nesses tempos de isolamento, e de insegurança e de tanta conflitante informação acerca do coronavírus, Então eu convido você a voltarmos nossos pensamentos nesse momento para o que a palavra de Deus, que é o próprio Deus então falando conosco a respeito do modo como Ele trabalha, como Ele realiza todas as coisas. Então nós estaremos dando início ao nosso estudo nesse momento. Quando nós falamos das obras de Deus, nós falamos, os teólogos calvinistas, eles tendem a organizar esse assunto em 5 tópicos, Então quando fala das obras de Deus, fala dos decretos, da criação, da providência, redenção, consumação. Então você tem o que é chamado obras de Deus. É claro que o decreto é algo estabelecido e definido e pronto. A obra da criação também é algo estabelecida. Nada mais é criado ex nihilo, ou a partir do nada. Todas as coisas, elas são chamadas à existência a partir daquilo que já existe. Então nada mais existe a partir do nada. Então nesse sentido, a criação é um ato consumado, mas ela continua acontecendo no sentido de renovação, transformação e assim por diante, novas vidas que surgem, especialmente os seres humanos, e segue o assunto. Mas o que temos desde o momento inicial, dada origem à criação, é a providência de Deus. E a providência de Deus, ela interage com todas as coisas, desde o governo de Deus, o sustento, a direção, a preservação, a concorrência dele, ou o modo como ele interage, coopera com tudo aquilo que existe, e também na salvação, como Deus conduz os salvos, como ele preserva os salvos, como ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então essas são as chamadas 5 obras de Deus, só para a gente didaticamente se estabelecer no assunto: decreto, criação, providência, redenção, consumação. Nós estaremos tratando sobre providência. Então, dentro do assunto providência, nós temos o breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 11, declarando assim: pergunta número 11, quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Deus então preserva e governa todas as suas criaturas e todas as ações delas. E Deus faz isso de forma santa, sábia e poderosa. Então essa é a definição do breve catecismo de Westminster. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, antes de tratar da queda do homem e do pecado, o capítulo 5 trata a respeito da providência de Deus. Então nós temos um capítulo dividido em 7 parágrafos, e no primeiro parágrafo ele diz assim: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, ou seja, não é uma presciência de possibilidades, de contingências, de coisas que podem acontecer, mas é uma presciência infalível, ou seja, daquilo que ele realmente sabe que existirá, e Deus sabe o que existirá, porque existirá a partir daquilo que ele determinou que existirá, Então, sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa
todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então nós temos aqui uma declaração muito interessante. Ela diz que Deus, segundo a sua providência, na sua providência, de acordo, né, com a sua presciência infalível, livre e imutável conselho, que tem a ver com o seu decreto, com a sua vontade eterna estabelecida pela sua própria vontade, Deus sendo criador de todas as coisas, então Ele é dono, Ele é autoridade, estabelecendo o seu querer sobre tudo aquilo que Ele chamou a existência, com a finalidade exclusiva de louvor da glória da sua sabedoria. Aí nós temos alguns atributos mencionados: sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. O que Ele faz? Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe e governa. No Breve Catecismo diz: Deus preserva. Então nós podemos falar de forma didática, que a providência de Deus, ela didaticamente se divide. Nós temos isso à luz da Escritura, que Deus então Ele preserva, Deus Ele governa, Deus Ele dirige, Deus Ele sustenta e Deus Ele concorre ou Ele coopera. Então quando nós falamos das obras ou dos atos internos da providência, nós falamos de forma didática em 5 subdivisões dos modos como Deus Ele realiza, como Ele executa a sua providência. Então Ele preserva, Ele governa, Ele dirige, Ele sustenta e Ele coopera. Bom, como que nós podemos então entender essas coisas? Deus Ele faz isso com toda a sua criação, com todos os animais, com todos os eventos, com tudo o que acontece, com todos os atos das criaturas, inclusive interagindo com todos os atos da criação e dos homens, que também fazem parte da criação. Entendendo esse processo, então nós precisamos lembrar o seguinte: tudo que acontece, tudo que existe e tudo que as pessoas fazem, Deus está interagindo, Deus está no controle. Nada, desde uma pequena molécula, desde o menor corpo existente em toda a criação, nada foge ao controle dele. Certa vez R.C. Sproul disse: se apenas um átomo em todo o universo saísse do controle de Deus, isso seria motivo de desespero. E é verdade. Porque se algo pode fugir do seu controle, algo pode fugir do seu plano, algo pode fugir do domínio da sua vontade, então existe uma outra vontade, existe uma outra força que não é Deus como causa de todas as coisas. E se Deus não está no controle, o Deus que é bondoso, misericordioso, amável, soberano, poderoso, então nós temos um outro poder, uma outra fonte que seria motivo de desespero e de fato de temor, né? Sem nenhuma garantia de que Ele nos ama. Bom, então nós precisamos lembrar, de forma resumida nós podemos dizer assim: Deus preserva todas as coisas, e a Bíblia diz isso. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 104, do verso 10 até o verso 24, a palavra de Deus diz assim: Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas tem as aves do céu, seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto, do alto de sua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das suas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanta cegonha. A sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso,
Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. E vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. E o verso 24 encerra dizendo: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Deus, então, ele não somente preserva, como o texto nos mostra, de modo que a segunda lei da termodinâmica, que diz que pelo contato, pelo atrito e pela perda de energia, toda a matéria ela se desgasta e se decompõe. Mas também nós sabemos que Deus, ele alimenta e sustenta todas as coisas. Ele não somente preserva, mas ele sustenta, renovando as forças, produzindo alimento, produzindo a relva, as plantas, frutas, fazendo com que o plantio ela dê o seu resultado, que o trabalho dê o seu resultado, e o homem então ele saiba que de fato a riqueza, a grandeza, a prosperidade, toda a bênção, ela vem de Deus. Por isso a Bíblia diz: bem, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então ele sustenta, ele preserva, mas a Bíblia diz que também Deus ele dirige todas as coisas. Em que sentido Deus dirige? Ele conduz com que os eventos aconteçam com um propósito sábio, soberano e gracioso. Nada acontece por acaso. As pessoas podem talvez pensar assim: eu estava indo para tal lugar e aconteceu, foi um fatalismo. Eu estava em tal situação e aconteceu um acidente, foi sem querer, né? Não é culpa de ninguém. Bom, nós devemos lembrar que Deus ele está no controle de todas as coisas. Peguemos, por exemplo, o caso da história de José do Egito, filho de Jacó e seus irmãos. Jacó ele tinha preferência pelo seu filho José. Já começa a história dando errado nesse sentido. E os demais irmãos dele tinham inveja, e essa inveja se converteu em raiz de amargura a ponto deles desejarem a morte dele. José também não era fácil, então ele também provocava uma animosidade entre o pai e os filhos contra o pai, mas na verdade ele que estava se tornando o objeto de ódio dos seus irmãos. E certa feita os irmãos foram pastorear, foram levar o gado, as suas ovelhas, para uma outra região, e Jacó então pede que José fosse atrás deles para lhe dar notícia. José vai, e nós conhecemos a história. Eles prendem José num poço, simulam a morte de José, alegando que um animal feroz havia matado e comido ele. Eles então matam um animal e sangram, e o sangue do animal suja as roupas de José e levam para o seu pai e dizem: pai, José foi morto. Obviamente isso foi motivo de grande tristeza para Jacó. O que eles fazem agora com o José? Eles não podem liberá-lo, porque a mentira havia sido estabelecida e eles sabiam da consequência da ira do seu pai, obviamente, contra eles. Eles resolvem vendê-lo para comerciantes que estavam indo para o Egito. José então agora vai para o Egito. Lá no Egito ele é vendido como escravo na casa de Potifar, e aí a gente conhece a história. A esposa de Potifar, uma mulher adúltera, uma mulher imoral, ela então tenta abusar, tenta seduzir José. José então resiste à tentação, foge dela, e ela então consegue apanhar as roupas de José, e obviamente ela acusa José de tentativa de estupro. Obviamente isso resultaria em execução de José, mas por algum motivo, né, nós sabemos que Deus, na sua providência, estava conduzindo, dirigindo todas as coisas. Deus estava dirigindo o pecado de Jacó, Deus estava dirigindo o pecado dos seus irmãos, Deus estava dirigindo o pecado dos midianitas em comprar José, Deus estava dirigindo Potifar ao comprar José, Deus estava no controle dirigindo o coração também da esposa de Potifar, e agora José é lançado na prisão egípcia, e lá ele fica cerca de 20 anos, até que Deus então tira ele de lá, em atormentar Faraó com um pesadelo, em que ele sonha, um pesadelo que tem duas partes. Ele sonha então com 7 espigas vigorosas, sadias,
surgem 7 espigas magras, mirradas, doentes, e devoram as 7 espigas sadias. Surgem 7 vacas sadias e viçosas, e depois 7 vacas magras, doentes, e devoram as 7. E José, então, por interpretação dada por Deus, diz: o que vai acontecer? Nós teremos 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de fome. E você deve construir, armazenar, você deve conter todo o alimento possível durante o período de prosperidade e fartura, para que depois, nos 7 anos de escassez e de pobreza, nós possamos ter dinheiro vendendo a comida aos povos da terra. Bom, Faraó, então, discernindo estas coisas, aceita o conselho e a interpretação de José e coloca José como o vice-governador sobre todo o Egito, abaixo apenas dele. O detalhe é que agora José se torna o segundo homem mais poderoso de todo o Egito, e providência de Deus, Deus dirige a família de José, os seus irmãos, para comprar comida no Egito. O texto, então, resumindo, ele diz que eles chegam lá e eles são reconhecidos por José. José, então, esconde a sua real identidade deles, e nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que eles então são acusados de roubo. Depois eles têm que trazer seu irmão Benjamim, e aí a gente resume toda a história, né? Quem já conhece, leu o texto. Mas lá no capítulo 45 de Gênesis, quando agora José se apresenta aos seus irmãos, e a palavra de Deus, ela diz de forma muito clara, no capítulo 45, no verso 4 até o verso 8, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 45, do verso 4 ao verso 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá. Observe bem o verso 8. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José, ele reconhecia que, apesar do pecado do seu pai, apesar do seu próprio pecado de orgulho, porque eu lembro bem, ele tem 2 sonhos, ele narra esses sonhos sem sabedoria, e de forma a provocar o ciúme, a ira dos seus irmãos, e também a ira do seu pai. O pecado dos seus irmãos, o pecado dos midianitas, o pecado de Potifar, o pecado da esposa de Potifar, e agora ele é colocado por Deus como governador do Egito. Deus dirige todas as coisas, Deus dirige todos os acontecimentos, de modo que eles acontecem somando e realizando o propósito de Deus. E ele diz então: foi Deus, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. Após a morte de Jacó, lá no capítulo 50, os irmãos dele agora temendo que ele viesse a matá-los, porque o pai havia morrido. No capítulo 50, verso 18 ao verso 21, nós lemos assim: Depois da morte de Jacó, vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida.
Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, a providência de Deus envolve a preservação, envolve o sustento, envolve a direção, como Deus ele conduz todas as coisas, envolve o governo dele. Deus ele governa sobre todas as coisas. Quando nós lemos, por exemplo, lá no livro de Daniel, profeta que esteve desde a sua juventude até a velhice e morreu na Babilônia, Daniel capítulo 4, verso 34 e 35, Daniel 4, 34 a 35, e a palavra de Deus diz assim: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Era o homem mais poderoso daqueles dias. Tornou-se-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a ver o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a ver a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me juntou extraordinária grandeza. Então nós temos Deus mostrando a sua grandeza e o testemunho de um homem que no seu orgulho se achava tão poderoso, tão sábio, tão acima do próprio Deus, e Deus o humilhou para mostrar que quem sustenta, quem governa, como ele mesmo diz no verso 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele, Deus, opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então nós temos Deus ele governando todas as coisas, Deus dirigindo tudo o que existe. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Nada pode fugir do teu santo, sábio e soberano querer. Como que nós podemos reagir diante disso, né? Permita-me contar uma história de algo que realmente aconteceu. Nos Estados Unidos, durante a Guerra da Secessão, Deus levantou um homem chamado Thomas Jonathan Jackson. Ele era conhecido como General Stonewall Jackson, ou Muralha de Pedra. Ele foi um grande líder no Sul. Ele foi um grande homem, e a sua força, a sua grandeza, a sua capacidade, ela não era apenas uma bravura, uma coragem de educação ou resultado da sua posição social. Afinal de contas, ele era um general. Mas o general Stonewall Jackson, ele era um calvinista. Ele era um crente no Senhor Jesus e que cria firmemente nas doutrinas da graça de um Deus soberano que controla todas as coisas. Certa vez um tenente perguntou para ele, nas batalhas, diferente dos demais oficiais de alta patente, em vez de ele ficar nas cabanas, né, nos acampamentos protegido, enquanto mandava os soldados e os graduados e oficiais de baixa patente para frente de batalha, na frente da batalha, ele mesmo ia com eles. E isso
aumentava muito a moral das tropas, e isso fazia com que as pessoas, os soldados, se sentissem mais encorajados sob a sua liderança. Certa vez um tenente perguntou para ele: General Stonewall, o que faz com que o senhor seja tão confiante à frente de batalha? E ele disse para aquele rapaz o seguinte: as minhas convicções religiosas, o calvinismo, ensinam-me a sentir tão seguro na batalha como quando estou em minha cama. Deus fixou o tempo da minha morte. Não me preocupo comigo além do que preciso, mas sempre estou pronto para tudo o que possa acontecer. Esta é a maneira como todos os homens deveriam viver, e todos seriam igualmente corajosos. Ele não está inventando nada novo aqui. O que ele está dizendo está de acordo com o Salmo 139, verso 16. Quando a palavra de Deus ela diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Deus soberano, esse é o Deus da providência, esse é o Deus que conduz todas as coisas, esse é o Deus que tem o controle da nossa vida, que cuida dos pardazinhos e cada fio da nossa cabeça. Esse é o Senhor, que Ele sabe cada batida e o ritmo do nosso coração. Ele conhece cada movimento dos nossos pensamentos, Ele sabe todas as coisas e Ele cuida de nós de uma forma muito pessoal. É interessante porque o General Thornton Jackson, apesar de ter lutado muitíssimas batalhas, e depois, se você quiser fazer uma pesquisa na internet, existe lá uma lista de várias campanhas que ele participou, mas a morte dele não se deu por tiro de inimigo ou por emboscadas dos inimigos. Foi numa batalha que, num tiro acidental, um dos seus soldados disparou a arma nele, e o tiro fez com que 3 balaços acertassem ele na sua mão, no seu braço, e uma entre a clavícula e o pescoço, e ele veio a morrer no dia 10 de maio de 1863 por complicações de uma pneumonia. Então Deus abate grandes homens segundo o seu querer. Ele não morreu na guerra, ele morreu de pneumonia. Mas com quem nós podemos tirar de proveito e aplicação, entendendo a providência de Deus? Acima de tudo, nós devemos sempre lembrar o seguinte: tudo o que acontece está sob o controle de Deus. Desde grandes catástrofes como o tsunami, desde grandes situações de acidentes, ou até mesmo o surgir quer de forma natural, estando na natureza, ou de forma manipulada, artificial, como arma química, ou em qualquer outra situação como tenha surgido esse Covid-19, nós não sabemos e possivelmente nunca saberemos com certeza, a não ser lá no dia do juízo. Mas independentemente de como ele surgiu, se pela vontade e maldade humana, ou pela irresponsabilidade humana, Deus está no controle de todas as coisas. E aí nós devemos lembrar que a bondade da providência cuida de nós. O Salmo 145, verso 17, Salmo 145, verso 17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. A providência de Deus é bondosa conosco, e nós sabemos disso pela palavra de Deus. Uma vez perguntaram para Karl Barth, eu não sou fã do teólogo Karl Barth, mas ele é um teólogo de renome. Perguntaram para ele, numa de suas aulas, qual era a verdade mais profunda, mais importante, mais poderosa que ele havia aprendido em toda a sua teologia.
Ele então começou a cantar assim: sei que Cristo me quer bem, pois a Bíblia assim o diz. Frágil sou, mas força tenho, quer levar-me ao bom país. Sei que me quer bem, quer ver-me feliz. Sei que me quer bem, a Bíblia assim o diz. No Inário Novo Cântico 359, nós temos esse hino, que é o hino infantil. Essa é a verdade mais poderosa que nós temos. Deus, Ele nos quer bem. Nós temos a certeza disso porque a Bíblia, a sua palavra, nos diz. Além da bondade e da providência, nós temos a sabedoria da providência. Deus é sábio. Deus sabe tudo o que faz. Deus sabe quem Ele usa. Deus sabe lidar, inclusive, com a maldade dos demônios. E Deus sabe lidar com a perversidade dos homens. Deus sabe lidar no tempo certo, com as coisas certas, do modo correto, porque Ele é infinita sabedoria. Então, nós não podemos nos lançar ao desespero, ao medo, nós não podemos nos entregar à ansiedade e toda forma de desordem, porque o nosso Deus é sábio e a providência dele é sábia, e Ele quer que nós conduzamos a nossa vida com sabedoria. Além da bondade, a sabedoria, a providência também é soberana. Certamente o texto conhecido de Romanos capítulo 8, a partir do verso 31 até o verso 39, a palavra de Deus, ela diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos acusa nos separará do amor de Cristo? E aí preste atenção, como que a providência de Deus interage na nossa redenção e na manifestação do amor de Deus para conosco. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. E talvez, na sua percepção, nunca se tornou tão vívida essa verdade como nos declara o verso 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, quer seja dos maiores corpos celestiais do universo, ou quer seja um pequenino vírus que não pode ser visto a olho nu, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos a bondade, a sabedoria, a soberania da providência. E é por isso que nós temos então que contemplar a glória de Deus na sua providência. Deus, ele usa o mal para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Como nós podemos lembrar de Paulo, lá em 2 Coríntios 12, capítulo 12, verso 7 ao verso 9, que após ter o tormento de um espinho na carne colocada pelo próprio Deus nele, o mensageiro de Satanás, e ele clamou durante 3 vezes que Deus tirasse dele aquele espinho, e a resposta do Senhor para ele foi: a minha graça te basta. Ou podemos lembrar de Jó nas suas dores psicológicas, nas suas dores emocionais,
na sua dor de alma, e ele então glorifica a Deus. Nós podemos lembrar de Pedro, que no seu pecado, negando ao Senhor Jesus, Deus usou essa negação vergonhosa, o desconsolo e o desprezo que ele sofreria dos discípulos. Deus, lá em João 21, verso 15, 17, quando depois eles abandonarem o discipulado e voltarem para as antigas atividades da pescaria, o Senhor aparece para eles na praia, e o Senhor Jesus, mais uma vez, como lá no início, ele diz: lança a rede novamente. E eles lançaram e pegaram muito peixe. E João disse: é o Senhor. Pedro então se enrolou os panos, se lançou nas águas e nadou até a praia. Os demais discípulos chegaram depois. A Bíblia relata no capítulo 21 de João que houve silêncio. E eles comeram, e após aquele silêncio, após terem comido, o Senhor Jesus olha para Pedro e rompe o silêncio dizendo: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas, Pedro? E Pedro 2 vezes diz: sim, tu sabes? E a 3ª vez ele então diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Deus faz aquilo inclusive para torná-lo um pastor mais amoroso, um pastor mais cuidadoso, um pastor mais quebrantado, conforme nós vemos em 1 Pedro capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esse foi o Pedro que a providência de Deus trabalhou para que ele pudesse ser um homem de Deus. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele nos prova. Deuteronômio capítulo 8, eu vou encerrando com esse texto. Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. A palavra de Deus, ela diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ele quem faz essas coisas conosco. Ele está no controle. Tudo o que acontece está sob o controle do nosso Deus. Nós podemos ter calma, nós podemos planejar a vida, nós podemos, apesar de todo o dano, prejuízo, toda a situação que virá ainda, nós sabemos que Deus estará reestruturando, Deus estará cuidando. Nos cabe sermos encontrados fiéis. A nós cabe a responsabilidade de preservar sabedoria, prudência, um bom testemunho, a fidelidade à palavra, o temor do Senhor e a intimidade dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos preserve nesses dias difíceis e que você possa
ser guardada pela providência do Senhor. A minha oração e meu desejo é que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém.